Há um grande perigo quando nós falamos sobre parábolas de Jesus. Qual é o perigo? É o perigo de que a gente veja as parábolas como lindas historiazinhas, com exemplos muito legais que Jesus está dando, e aí a gente fala assim, olha que legal a parábola, até decorei a parábola. E se você tem um pouco de caminhada cristã, você não precisa ter muito tempo de caminhada cristã para decorar muitas das histórias que nós conhecemos como parábolas. Como nós já dissemos aqui na primeira mensagem, a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é conhecida por muita gente que talvez nunca nem tenha entrado numa igreja, mas conhece lá a história do filho pródigo e muitas outras histórias que a gente vai aprendendo. Eu quero dizer para você que eu fui criado numa cultura religiosa. Eu frequento igreja desde que eu nasci. A minha mãe está aqui e eu não sei quanto tempo demorou para eu ir pela primeira vez numa igreja. Mas 20 dias, olha que absurdo. 20 dias, com 20 dias, olha só. E vejam vocês, Brasil, e como eu sou espiritual. 20 dias de vida eu já estava lá louvando ao Senhor, com o meu choro e cocô. Então era basicamente isso que eu acho que eu fazia e tentava fazer para adorar a Deus. Era assim que acontecia. Mas se você cresceu na cultura religiosa da década de 70, 80, 90, talvez você tenha incorrido num grande perigo, que é o perigo de decorar textos sem a profundidade do texto. E a gente tem falado sobre isso várias vezes, porque esse ponto é importante. Eu me lembro, por exemplo, que na escola dominical que eu frequentava, eu tinha que decorar versículos. E deixa eu dizer uma coisa importante. Decorar versículo não é ruim, não é esse o ponto. Mas a gente tinha que decorar lá alguns versículos. Você praticamente não podia ser um bom cristão se você não soubesse, por exemplo, João 3,16. Se você falasse na igreja que você não sabia de cor João 3,16, você era praticamente excomungado por justa causa. Tanto é que muita gente até hoje sabe de cor João 3,16, porque decorou quando tinha lá, 5, 6, 7 anos. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maioria dos que acabaram de recitar o versículo decoraram na infância. Um outro texto que também não tem como ser cristão sem decorar, esse já era mais difícil, era o Salmo 23. Salmo 23 já era mais complicado, é um texto um pouco mais longo. Mas vamos só no primeiro versículo. Como é que fala o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a melhor tradução para o Senhor é meu pastor e nada me faltará seja: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Agora, pensa um pouco nesse texto. Porque uma coisa é você falar, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, quando você não está sentindo falta de nada mesmo. Mas e quando você está sentindo falta de alguma coisa? O bicho pega. A gente começa a ter crises. E qual é o grande problema, às vezes, de você decorar um versículo? É você achar que decorando, você já resolveu o seu problema. E você já não tem mais que trabalhar isso no coração e na alma. Quando você pensa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e pensa nas implicações da vida nesse texto, dá medo. Porque e se Deus resolveu olhar para você e falar assim, então bonitona, sabe de cor o texto? Vou testar se quer viver. Então eu vou dar para ele provação e privação. Por quê? Porque o texto que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não quer dizer que nada vai faltar. Quer dizer que, mesmo que você tenha falta de alguma coisa, você não vai sentir falta dessa coisa porque você tem Deus e tendo Deus é suficiente, mesmo que você não tenha nada. Já imaginou se Deus só fazer? Então vamos fazer isso aí. Vamos colocar na vida desse filho e dessa filha em ação o Salmo 23. Aí a gente vai ficar em crise. E a gente vai pensar, mas eu sei de cor esse texto. Sim, uma coisa é decorar o texto. Uma coisa é achar o texto legal. Uma coisa é você recitar o texto num culto de domingo à noite. A outra coisa é ter que enfrentar o texto na segunda-feira à tarde, que é muito complicado. E se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos isso com parábolas. As parábolas não são apenas histórias que Jesus contou porque ele queria preencher o tempo e não tinha muito o que falar. Não, as parábolas trazem lições importantíssimas para a vida de qualquer cristão e de qualquer cristã em qualquer época da história. E hoje, particularmente, eu já vou avisar antes para não ter problema, para a gente já fazer um trato. Hoje a parábola é uma daquelas parábolas ofensivas que Jesus resolveu falar.
e aí a gente vai falar um pouco da ofensividade de Jesus, falando algumas coisas que talvez uma grande parte da população não gostaria que ele tivesse falado, mas ele falou, está na Bíblia, e a gente vai estudar para ver o que tem ali. Bom, o texto que nós vamos ver hoje, porque essa série toda é baseada em parábolas que estão no Evangelho de Lucas, está em Lucas 8, do versículo 4 ao versículo 15. E começa assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Uma coisa importante, as parábolas estão situadas num contexto. Algumas parábolas, para você entender, como por exemplo a parábola da semana passada, você tem que ir para o texto anterior. Você lê o texto anterior e você entende por que Jesus então está contando aquela parábola. Essa parábola especificamente, o próprio início dela explica o porquê Jesus vai falar o que vai falar. Porque a parábola começa assim: reunindo-se uma grande multidão, muita gente, que veio de várias cidades, então Jesus contou essa parábola. O texto poderia, talvez, ser traduzido mais ou menos da seguinte forma: pelo fato de ter se reunido uma grande multidão, e porque pessoas de várias cidades vieram, Jesus contou essa parábola. Essa parábola está intimamente ligada ao fato de que uma grande multidão resolveu ficar do lado de Jesus. E há uma relação profundamente angustiante na Bíblia de muita gente com Jesus falando um discurso que espanta a gente. Esse parece um padrão. Na Bíblia, quando você olha o ministério de Jesus, para Jesus é muito importante a relação quantidade mais qualidade. Guarde isso, porque isso é muito importante, não apenas nessa história, mas em qualquer história. Para Jesus, a quantidade sem a qualidade. Quando eu falo qualidade, eu não estou falando de luz legal, de som legal, de ambiente legal. Eu estou falando de profundidade da história de Deus e profundidade do conhecimento de Deus. Para Jesus, sempre foi muito importante que as pessoas que estivessem ao redor dele tivessem um interesse em profundidade no relacionamento com Deus. E por que Jesus achava isso importante? Porque Jesus muito bem sabia que, sendo ele quem era muito fácil juntar uma galera do lado dele que queria os benefícios que ele podia dar. Pensa comigo. Jesus é um cara, por exemplo, que ressuscita morto. Se tem um cara que ressuscita morto, você tem que estar do lado dele. Porque vai que você sofre um negocinho aí, pá. Aí, pá, do lado dele, ele já ora, põe a mão ali, já ressuscita, você volta. Voltei. Então é interessante estar do lado de Jesus, porque um cara que ressuscita morto, você já avisa a galera, ó, morri aqui, você já traz Jesus correndo. Ou então Jesus está andando, você fica do lado dele. Ó, Jesus, tô aqui, hein, qualquer coisa, tô aqui. Qualquer coisa, olha eu aqui, hein, Jesus. Tô sentindo uma dor aqui do lado, aqui, ó, não sei o que é. Outra coisa, Jesus é um cara que cura as pessoas. Ele dá vista aos cegos. Ele faz paralítico andar. Cura unha encravada. Úlcera, gastrite, sei lá, que outra coisa de Jesus pode. Caspa. A pessoa tem caspa, ele curava. Imagine, se você gosta, se você tem interesse em cura, estar do lado de Jesus é um negócio interessantíssimo. É muito interessante. Porque, veja, um cara... E outra coisa, ele também tem umas coisas legais que ele fala. Ele fala mal de umas lideranças religiosas lá que muita gente não gostava. Aí você podia estar ouvindo lá uma mensagem de Jesus e ficar falando, louco, nossa, fica dando aquele sinalzinho para quem você sabe que ele está dando em direção assim, tá vendo, viu? Sem vergonha. Mas Jesus sabia disso. E sempre que uma grande multidão, e você vê isso no Evangelho várias vezes, sempre que uma grande multidão começa a se formar ao redor de Jesus, ele começa a fazer algumas coisas que ele sabe que vai espantar a gente. Por exemplo, Jesus uma vez multiplicou pães e peixes. E quem é que não quer estar do lado de alguém que multiplica pão e peixe? Você não passa fome nunca. Imagina, você vai sair e viajar, você fala, vamos fazer um lanche. Aí você vai ficar, sei lá, você vai pegar um carro, vai colocar lá você e mais 3 pessoas no carro, 4 pessoas no carro, a família vai viajar. Vocês vão ficar 8 horas na estrada. Diz pra mim o que tem que levar de lanche. Considerando, agora vamos considerar essa uma coisa terrível. O seu marido é gordo,
E você tem 2 filhos adolescentes na faixa dos, 16, 18 anos, que come igual uma motosserra perdida no meio da mata. O que você tem que levar de lanche? Você leva o quê? Diz aí. Tem que levar pão, presunto, queijo, salame. Que mais que levar? Todos, você tem que chegar você chega lá na mercearia e fala, vou comprar salgadinho. Qual? Todos? Todos. Você tem que levar Coca-Cola, Fanta, Guaraná, suco de laranja. Tem que levar o quê? Tem que levar fruta, levar uma melancia, uma jaca, um melão, 67 bananas. Porque a galera, 8 horas, a galera vai comendo. Agora você descobre, por exemplo, que Jesus vai. E vai Jesus. Sabe o que eu levava? Uma bolacha creme cracker. Eu levava lá e falava, Jesus, faz o resto. Porque ele multiplica as coisas. Você tem uma segurança e não deu outra. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, no texto seguinte você vê que uma grande multidão chegou lá. Mais do que a multidão que estava. Aí Jesus olha e fala assim, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês estão querendo que eu fique enchendo o bucho de vocês, né? E aí ele faz um discurso que ele diz assim, vocês querem encher a barriga? Vocês têm que comer da minha carne. Vocês têm que comer do meu corpo. Vocês têm que se alimentar de mim. E o discurso é tão duro, que a galera vai caindo fora. E os próprios discípulos dele mais chegados diziam assim, Senhor, duro esse negócio que o Senhor falou, né? Quem que aguenta isso daí? Aí Jesus fala, porta da rua, serventia da casa. Se quiser ir também. Aí Pedro fala, mas para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Quando Pedro diz, para quem iremos, ele diz, porque a gente já pensou também. A gente já pensou em ir, mas também a gente só não vai porque não tem uma opção. Vamos ficando, a gente vai ficando aí. Isso é importante porque na igreja brasileira hoje há uma grande crise, que é o pessoal abrindo mão da profundidade bíblica e da qualidade bíblica em prol de um crescimento desenfreado a qualquer custo. E essa é uma doença. Uma doença. Quando a gente começa a ver o que alguns segmentos da igreja evangélica brasileira fazem para crescer, dá uma profunda angústia. Há muita gente se vendendo algo que nós chamamos de pragmatismo, que significa o quê? Se funciona, a gente faz. Não importa se é referendado ou não pela Bíblia. Não importa se é bíblico, importa se funciona. Se funciona, a gente vai fazendo. E aí a gente começa a ver umas atrocidades na igreja evangélica brasileira que se a gente contasse há 30 anos o que aconteceria hoje, as pessoas iriam rir da nossa cara. Se a gente contasse, há algum tempo, que sal grosso seria material de uso em igreja dita evangélica, o pessoal ia escandalizar e ia falar que a gente está louco. Se a gente contasse que ia chegar um tempo em que algumas igrejas iriam vender vassoura ungida, porque eu não sei se você viu, tem vassoura ungida. O que a vassoura ungida faz? Você vai lá, compra a vassoura ungida e varre o diabo e a desgraça da sua casa. Imagine! Mas você tem que jogar onde? Atrás da porta onde está o sal grosso. Porque aí você junta tudo, aí não tem diabo que resista a uma coisa dessa. Veja, a gente chegou a esse ponto. Não dá para você imaginar que Jesus, alguém que tinha uma profunda concepção da vontade de Deus e vivia pela vontade de Deus, olha para isso e diz, tá legal, não tem na Bíblia, não tem nada a ver com Bíblia, mas segue o enterro. Não, simplesmente não é assim. Na Bíblia, nós temos uma profunda relação entre quantidade, e eu não estou dizendo que quantidade não é importante. Nós queremos pessoas que se dedicam a Jesus, que se consagram a Jesus, e que sabem o que estão fazendo e que são bíblicas. Por isso, essa relação quantidade mais qualidade é importante. Nós não podemos fazer a opção como igreja evangélica brasileira de quantidade versus qualidade. Esse não é o propósito e não é o chamado. Então lembre-se, para você compreender o que Jesus vai dizer a partir de agora, você tem que lembrar que ele está dizendo isso porque uma grande multidão chegou perto dele. E como uma grande multidão chegou perto dele, você sabe, vem discurso complicado de ouvir. Vem. Mas vejamos lá o que vem. Jesus diz assim, agora imagine que você está lá ouvindo Jesus. E agora você vai ouvir Jesus contar uma parábola. E aí você pensa, legal, que agora eu quero aprender alguma coisa. A Bíblia diz assim, o semeador saiu a semear. Até aqui,
Ok, o semeador saiu a semear, o semeador sai a semear mesmo o que se espera que o semeador faça. Enquanto ele lançava a semente, uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Uma outra parte caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Uma outra parte dessas sementes caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é basicamente sim. Entendeu? Não entendeu? Se não entendeu, porta da rua, serventia da casa. Agora imagine que você está lá ouvindo isso. Talvez você tenha um conhecimento da história toda e já saiba o que vai acontecer depois. Mas você não concorda comigo que parando aqui não dá para entender nada do que Jesus falou? Se parasse aqui, você ia falar assim: e agora, hein? O que será que é a semente? O que semente? A semente sou eu, ou a semente é você, ou a semente é alguma outra coisa? E quem é a planta? E aí o pessoal ia começar a discutir o que é, o que não é, e eles iam ficar simplesmente sem resposta alguma. Imagine que você está lá e ouve essa história. Você iria começar a se perguntar o que essa história significa. Muitas teorias iriam aparecer sobre o que significa essa história. E agora, então, Jesus será totalmente, politicamente incorreto. Agora é aquele momento que uma sociedade pós-moderna vai olhar para Jesus e falar assim: e pronto, lá vem. Mas é o que está escrito aí, a gente pode tentar brigar com o texto e vamos tentar fazer isso. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Por quê? Porque ninguém entendeu. Veja, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, olha, tá um buchicho aí que ninguém entendeu nada que o senhor falou aí. E vamos falar a verdade, Jesus, nem a gente entendeu. O que significa isso aí? Porque o senhor falou, e parece que não falou nada. É semente, é semeador. Quem que é semeador? Quem que é semente? Quem que é o solo? Quem que é a planta? Esse negócio de espinho aí, que esse negócio de passarinho veio e comeu semente? Que negócio é esse? E aí Jesus diz: olha o que Jesus diz. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse provavelmente é aquele momento em que todo o nosso coração, nossa alma e senso de justiça começam a clamar, angustiados dentro de nós, dizendo assim: isso não é justo. Porque Jesus está basicamente dizendo assim: eu falo de um jeito para que algumas pessoas entendam e outras não. Qual é a primeira palavra que lhe vem à mente quando você ouve Jesus dizendo que ele quer que algumas pessoas entendam e outras não? Qual é a primeira palavra que você... Qual é? Injustiça. Injustiça. Por que Deus está fazendo isso? Por que Jesus está fazendo isso? Basicamente, a nossa pergunta última, tirada todas as barreiras politicamente corretas das nossas concepções a respeito do mundo, da justiça e de Deus, podem ser resumidas na seguinte pergunta: quem Jesus pensa que é para fazer isso? Quem Deus pensa que é para fazer com que entendam quem Ele quer que entenda e não entendam quem Ele não quer que entenda? Que direito Deus tem de fazer esse tipo de acepção só porque Ele criou o mundo e criou todas as pessoas e criou todo o cosmos? Alguns outros autores bíblicos relatam isso de uma maneira um pouco mais incisiva, porque em outro texto da Bíblia você tem Deus dizendo assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
e não terei misericórdia de quem eu quiser não ter misericórdia. Agora tem uma outra coisa interessante que eu vejo na história. Sabe quais são as únicas pessoas que acham que Deus é injusto ao fazer isso? Aqueles que conhecem a história. Veja, Jesus está dizendo, eu me revelo a alguns e não me revelo a outros. E quem é que reclama dele fazer isso? Quem está do lado de cá. São os discípulos que eu nunca vi ninguém que não entende falando assim, é absurdo porque eu estou no grupo dos que não entendem. Não, geralmente quem lança profundas críticas contra Deus são aqueles que entenderam e ao invés de lançar louvores a Deus porque foram alcançados pela misericórdia sem nenhum mérito da nossa parte, ficam reclamando para Deus. Eu brinco dizendo que é como se Deus convidasse a gente para uma festa de aniversário. Só que você descobre que o seu vizinho não foi convidado para a festa de aniversário. E aí você liga para Deus e fala assim, alô? Quem está falando? É Deus. Alô Deus, tudo bem? Tudo bem, e você? Não, eu tô mal. Você tá mal por quê, filho? Eu tô mal por causa da festa de aniversário. Mas por que essa festa de aniversário tá mal? Não vai poder vir? Não, eu vou. Mas e aí? Mas por que você tá mal? Ah, o senhor não convidou meu vizinho. Aham. Então. Aham. Explique-se! Eu vou fazer uma pergunta. O bonitão aí quando faz festa, convida todo mundo? Não. E por que eu tenho que convidar? Porque o Senhor é Deus. Aham. Sim. Talvez o fato de eu ser Deus me dê mais direito de não convidar para a festa que eu estou fazendo, que eu não quero. Ah, então eu vou, mas vou comer brigadeiro sob protesto. Pode fazer o que você quiser. E já estou avisando, hein? Se eu te convidei, você vem. Na marra, mas vem. É que negócio, conversa com um tal de Jonas na Bíblia, você vê se você não vem. Ah, vai. Ah, vai. Ou você vem com o seu carro ou vem com o meu. Qual você quer? Seu carro você vem com ar-condicionado. O meu você vem debaixo de tapa. Imagine que a minha filha amanhã começa a aula da minha filha. Vai ter que acordar às 6 da manhã, começa a aula às 7. Imagine se ela chega para mim e fala assim, pai, quero comunicar uma coisa pro senhor aqui nessa noite. Amanhã eu não vou para aula. Vai. Não vou. Vai. Me obrigue. Ok? Amanhã, às 6 da manhã, nós vamos conversar sobre isso. Não vai ter crise nenhuma. É engraçado porque nós, seres humanos, nos permitimos fazer algumas coisas que nós não permitimos Deus fazer. Aí Jesus está dizendo, eu falo por parábolas para que algumas pessoas simplesmente não entendam. Mas vocês que estão entendendo, dá parar de reclamar disso e passar a louvar porque vocês entenderam e compreender que a graça que nos alcança não porque a gente faz alguma coisa, mas porque Deus resolveu ter misericórdia de nós. E esse deve ser o motivo de louvor a Deus. Aqueles que são alcançados pela misericórdia de Deus devem louvar a Deus por sua misericórdia. E deixar que algumas outras coisas que a gente não tem capacidade de compreender sejam colocadas justamente na conta de Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Ele está fazendo o melhor, mesmo quando aparentemente, segundo o meu senso de justiça, Ele não está fazendo. E aí então Jesus vai contar a explicação. E ele diz assim, esse é o significado da parábola. A semente que foi lançada é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Uma coisa importante, a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa do diabo, porque se a gente for ler o texto de acordo com a cultura evangélica do nosso país, a gente vai achar que o diabo tem uns poderes que ele não tem. O diabo, em nenhum momento na história, age se não for debaixo da supervisão de Deus. O diabo não é dono nem do inferno. A Bíblia diz que as chaves do inferno e da morte estão nas mãos de Jesus. E o inferno está reservado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não é o lugar onde o diabo reina. O inferno é o lugar onde ele eternamente pagará a pena de ser contra Deus. O diabo não tem nenhum tipo de autonomia. O diabo não faz o que bem entende. O diabo não tem nenhum poder. O diabo não é Deus. O diabo é apenas um anjo daqueles chatos
que fica tentando, porque ele sabe que a única coisa que lhe resta é tentar a gente para ser um pouco parecido com ele, para que ele não vá perecer sozinho eternamente na história. Só que a gente precisa demistificar isso, porque nós estamos vivendo num mundo em que cada vez mais o mal é celebrado. Eu lembro quando eu era criança, isso há 10 anos, eu tenho 27 anos, você lembra quando a gente assistia os heróis? Então você tinha lá, sei lá, você tinha lá o Super-Homem. O Super-Homem era bom, o Super-Homem era bom, o Super-Homem era herói, o Super-Homem era bom. Tinha lá outros heróis lá que eram bons. Tinha lá, quem mais? Tinha o Super-Homem, tinha o Batman. O Batman era bom também. Tinha o Super-Homem era bom, o Batman era bom. Tinha uns que nem se sabia, nem se prestava pra quê. Os Super Gêmeos, por exemplo. Ninguém sabe pra que serve os Super Gêmeos. Meu Deus do céu, pra que serve? Por que criaram os Super Gêmeos? Não tinha que fazer criar aquilo, mas tudo bem. Agora lançou aquele filme que os super-heróis, um briga contra o outro, os Vingadores, é isso? Eu estou falando sério, certo? Aqui eu não sou muito conhecedor dessas coisas os Vingadores. Agora você não sabe mais. Por quê? Porque a cultura, ela tenta nos empurrar o seguinte: o bom não é tão bom assim. O bom não é tão bom. Não creia no bom por excelência, porque isso não existe. Tudo tem um pouco de mal em si. Tanto é que uma das séries que faz muito sucesso nos Netflix da vida aí, é uma série chamada Lúcifer. É uma série que faz muito sucesso. E como é que é o Lúcifer? Lúcifer é um diabo que você fala: oi, que diabão, rapaz? Oi, esse diabão aí? Oi? Eu ia falar umas coisas que eu sou tão mal agora, mas não vou falar. Porque o que o Lúcifer é? Ele é um diabo buscando redenção. Ele é bonzinho. Ele está tentando se redimir, coitado. E claro, ele é bonitão, garboso. Por que eu não estava querendo falar essas coisas? Porque eu sei que fica falando essas coisas, o pessoal vai usar tudo isso contra mim depois. Falar, falou que o Lúcifer é charmosão, aquelas coisas todas. E aí, inseridos na cultura em que nós estamos inseridos, que o mal não é tão mal e o bom não é tão bom, a gente assiste Lúcifer e fica pensando assim: será que Deus não sacaneou mesmo com Lúcifer? Porque pensa bem, talvez ele não seja tão mal assim. Por que Deus não deixa ele ficar melhor? E aí a gente começa a achar que talvez Deus não tenha tanto poder assim, né? Sei lá. Aí o que a gente pode fazer para ajudar Deus? Se Deus não atendeu a sua oração, ore mais. Que se ajuda Deus com a sua oração. Porque Deus não é tão poderoso assim para responder uma oração de 1 minuto. Ele precisa de uma oração de 10 minutos, que a oração é combustível para Deus. Você precisa cantar mais. Aí aconteceu um perrengue na sua vida, alguém fala assim: mas quanto que você orou semana passada? Orei meia hora. Mas tá aí. Se você tivesse orado 1 hora, não tinha acontecido. Veja que no fim, a ideia é a seguinte: o que Deus não dá conta de fazer, eu com o meu esforço faço no lugar dele para repreender o diabo. E um tipo de teologia baseado nisso é completamente demoníaca, porque dá força ao diabo e dá força a nós mesmos. E nem nós, nem o diabo tem essa força. Só Deus é todo-poderoso de Gênesis a Apocalipse. Só Deus é todo-poderoso, só Deus pode fazer todas as coisas, só Deus é totalmente misericordioso, gracioso, bondoso, e a Bíblia diz que somente as misericórdias do Senhor é que se renovam a cada manhã, e não a nossa e nem de ninguém. Aí Jesus diz: acontece que por algum motivo foi dada autorização para que em alguns corações o diabo arrancasse a palavra. É por isso que você vê muita gente que ouve a palavra e simplesmente aquilo não faz diferença nenhuma na vida dela. Mas tem mais. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas eles não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E é interessante esse negócio de provação, porque a Bíblia diz que a provação produz perseverança. Provação é uma das armas poderosas que Deus usa para fazer a gente amadurecer. E quando a gente olha para a vida da gente, a gente entende isso de uma maneira muito clara. Porque se você lembrar das grandes épocas de crescimento da sua vida, você vai lembrar que foram épocas de perrengue. No perrengue a gente aprende. A gente não aprende quando está tudo bem.
Quando está tudo bem, a gente relaxa. Quando está tudo bem, a gente segue o barco, segue a vida, deixa a vida levar e vamos embora. Quando as coisas começam a sair do lugar, a gente aprende. Só que a Bíblia está dizendo que algumas pessoas não aproveitam a aprovação como algo de crescimento, porque talvez o que eles esperam de Deus é apenas coisas aparentemente boas. Quantas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, venha para Jesus e todos os seus problemas serão solucionados? Isso é uma grande mentira. Quando a gente vem para Jesus, a gente começa a ter uns problemas que nunca teria se não viesse para Jesus. Por exemplo, se você é uma pessoa acostumada a trabalhar de uma maneira antiética e você se torna um cristão, você vai ter que aprender a trabalhar de maneira ética. Agora, quem trabalha nesse país sabe que trabalhar nesse país de maneira ética é uma desgraça. É complicadíssimo trabalhar de maneira ética num país como o nosso. E aí você vai numa igreja e pensa assim, se você vier para Jesus, todos os seus problemas estarão solucionados. Se você vier para Jesus, a partir de agora, todas as suas noites, você vai dormir tranquilo e sossegado como um bebê. Falar, vou dormir tranquilo e sossegado como um bebê, acordando de 2 em 2 horas chorando. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa vida de verdade, e a vida que a gente deveria ter, e a vida que não tem, a gente vai tendo crises. Crises profundas. E aí Jesus diz, mas isso acontece porque muita gente nesse processo não conseguiu entender a aprovação como algo vindo de Deus. Deus sim pode nos dar aprovação para produzir em nós o resultado que Ele quer produzir. Nós temos essa crise de confundir Deus de pai para avô. E Deus não é vô, Deus é pai. E como é que o pai faz? O pai é aquele que diz, você vai acordar às 6 da manhã. E se não acordar por bem, acorda por mal. Mas eu vou ser gracioso a ponto de deixar você escolher se quer acordar por bem ou por mal. É igual quando mãe tem umas coisas assim, a mãe chega e fala, acordar, aí passa 5 minutos a acordar, terceira vez ela fala assim, se eu tiver que voltar aqui, se eu tiver que voltar nesse quarto, que mãe nunca falou, você vai dormir quente. Aí você dá aquela apanhada à noite, você chora. A mãe fala assim, é bom, porque chorar dá sono. E dava mesmo. Dá sono, a delícia. Você dorme melhor do que fazer aquele exame de estrongos lá. Aquilo ali também é uma delícia para dormir. Uma endoscopia. Se você chorar à noite, faz com que você durma melhor do que exame de endoscopia. Mas o texto continua. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. E não amadurecem. Para mim, Jesus não está dizendo que essas pessoas não são cristãs, não são salvas. Ele está dizendo que há um tipo de cristão que, infelizmente, não amadurece. Ele nunca chega a ser o que poderia ser. Ele nunca chega a ser o que potencialmente poderia ser. E eu quero dizer agora, como pastor, como alguém que é pastor há um bom tempo. 80% pelo menos da igreja evangélica brasileira está nesse patamar. E é angustiante como pastor olhar para algumas pessoas e notar o que elas poderiam ser e simplesmente não são e nunca serão. Porque são sufocadas por algumas coisas em suas vidas que elas mesmas tratam como sendo mais importantes do que Deus. Preocupação. Qual é o grande problema daquele que tem grandes preocupações? É que ele não consegue confiar que Deus vai cuidar do amanhã. É aquela mesma coisa de você, como a gente sempre diz aqui, falar para alguém ansioso, preciso conversar com você amanhã. Você mata um ansioso de falar preciso. Nunca fale isso para o ansioso. Se você quer conversar com o ansioso, você fala na hora, vamos conversar. Pronto, e aí assim ele já pode ter um infarto. Mas se você falar para ele, precisamos conversar amanhã, o que o ansioso faz? Você já deve ter feito isso se você é ansioso.
A pessoa fala que quer conversar com você amanhã, e você, sem saber o que a pessoa quer conversar com você amanhã, já ensaia a resposta. Você não, a pessoa vai falar isso, daí eu vou falar isso, mas você não sabe o que a pessoa... Mas aquilo angustia de uma tal forma que você fica preocupado com aquilo. Eu vou responder isso. Eu vou responder isso. Aí a pessoa chega e fala uma coisa, você quer matar a pessoa porque não era nada. Aí, não era nada, a pessoa fala com você e fala assim, mas se não era nada, por que você não falou ontem? Mas porque não era nada. Eu deixei para falar hoje porque não era nada. Porque se fosse alguma boa coisa, eu falava ontem. É igual o telefonema às 3 da manhã. Tocou o telefone às 3 da manhã, é coisa ruim. Porque se o cara ganhou na loto e está convidando você para uma churrascada de comemoração, ele vai ligar lá pelas 10. Vamos esperar acordar. Agora o cara ligou às 3 da manhã, você sabe, é coisa de desgraça aconteceu. E aí você fica ensaiando. Preocupado, porque será que Deus vai dar conta de solucionar amanhã os problemas que eu vou ter amanhã? Ou será que Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Será que Deus sabe das contas? Será que Deus sabe dos prazos? Será que Deus sabe das conversas? Será que Deus sabe das aspirações? E aí nós vamos sendo sufocados, porque tudo isso vai sendo colocado no lugar de Deus. Deus é aquele que nos deveria dar paz, porque nós confiamos no cuidado de Deus. A gente vai tirando Deus desse lugar de paz e vai colocando todas as nossas preocupações e vamos sendo sufocados por essas preocupações, nunca chegando à maturidade daqueles que simplesmente dizem, eu confio no Senhor. A gente cantava um cântico bem antigo que dizia, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Eu posso confiar. Se o sol chegar a escurecer e o céu ficar todo escuro, eu só confio no Senhor. Ele não vai falhar. Só pessoas maduras conseguem viver isso. Você já notou como adolescentes não conseguem ser calmos? Porque eles não têm a sabedoria da vida daquele que diz, calma. Uma das coisas mais angustiantes de conversar com pessoas idosas é que elas falam calma. Porque elas sabem que 99% das vezes não é nada. Eu me lembro de conversar com alguns pastores experientes que eles diziam assim, filho, descansa, ora. Eu não vou fazer nada. Não, você vai orar. Espera, vai dar tudo certo. Mas não é só isso, não são apenas preocupações. As riquezas. A profunda falta de noção de que Deus é a nossa maior riqueza. E muita gente não amadurece porque simplesmente vai passar a vida toda correndo atrás de riqueza. E quem vai correr a vida toda atrás de riqueza pode ser muito rico, mas dificilmente vai ser maduro em Deus. Eu não estou querendo dizer que um rico não é maduro em Deus. Eu estou dizendo que quem corre atrás de riquezas a vida toda vai ter sérios problemas de amadurecimento espiritual. Porque a luta por riqueza toma 30 horas no nosso dia. Até porque não há riqueza suficiente para satisfazer um coração. Não há. E quando chegar o fim da vida, lembre-se disso, você não vai se arrepender do dinheiro que não ganhou. Mas os mais profundos arrependimentos no fim da vida se dão daqueles dias que nós não vivemos para Deus, que não foram dias vividos de maneira plena. A gente não vai se arrepender de não ter tido um carro melhor. Mas a gente vai se arrepender por tentar ter um carro melhor, deixado de lado a família da gente. Quantos filhos da minha geração foram criados sem pais, porque os pais estavam fora de casa, ganhando dinheiro para dar coisas para os seus filhos, enquanto aquilo que os seus filhos mais precisavam não eram coisas, mas pessoas, no caso, pai e mãe. Pergunte para qualquer criança se ela trocaria um brinquedo pela vida do pai e da mãe. Mas às vezes, para dar um brinquedo, muitos pais e mães trabalham de uma tal forma que não veem os seus filhos crescerem.
E quando olham aquele menino e aquela menina indo para a faculdade, pensam: que foi que eu perdi? E nada mancha de maneira tão definitiva o coração de uma próxima geração do que notar que os pais, por um pseudo e falso amor, estão se devotando ao Deus dinheiro. Porque o Deus dinheiro é altamente demoníaco. E ele tira de nós aquilo que nós não podemos comprar, para dar a nós, com um preço muito caro, aquilo que a gente vai ter que dar vida para conquistar. E esse é um problema. Os prazeres dessa vida. Os prazeres da vida. Tem tanta coisa para falar aqui, que eu não sei nem onde eu começo. Eu vou começar dizendo o seguinte: algumas coisas que as pessoas têm perdido a vida para poder ter os prazeres. E algumas mentiras da nossa cultura. Por exemplo, dizem para você que você tem que fazer de tudo para casar para ser feliz. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã, jovem, cristão e cristã. A sua maior ansiedade não deve ser para arranjar marido, mas deve ser para agradar Jesus. Não se venda para arranjar marido. Se venda. Pergunte para as irmãs casadas se vale a pena. Simples assim. Pergunte para qualquer irmã casada aqui. Qualquer uma. Pode escolher qualquer uma. Vale a pena entregar todos os meus princípios para se casar? Não. Mas para não nos deixar para trás, pergunte também para os homens. Falou, vale a pena abrir mão de tudo para ter uma esposa? Não. E eu não estou dizendo que casamento é ruim. Porque eu já disse que várias vezes casamento é bom. Mas tem muita gente que nunca vai amadurecer porque o sonho da vida dele é casar. Eu nem vou falar das pessoas viciadas em serotonina. Vou falar. Cada vez mais eu vejo gente dizendo assim: porque, olha, eu estou viciado em serotonina. Eu vejo cristão falando assim: porque, olha, eu depois que eu faço tal coisa, se eu ficar um dia sem serotonina, eu fico mal. Parabéns, viciadão. Qual a diferença? Não, mas a serotonina é algo do bem. Não, você está falando que se você ficar sem isso, que é algo que Deus fez e que é bom. Por exemplo, deixa eu explicar. Tem o pessoal que corre aí. O pessoal que corre. Não estou me incluindo, por favor. Não quero deixar bem claro. Pessoal que corre. Quem que inventou esse processo? Que é assim, você corre ou faz exercício, aí o organismo produz lá a serotonina lá, que é a sensação de bem-estar. Dá uma sensação de bem-estar. Eu tenho para mim que algumas pessoas não têm isso, porque eu quando faço exercício, eu não tenho uma sensação de bem-estar nenhum. Eu não devo ter um setor de produção de serotonina, não veio. Onde é que compra esse chip aí? Que é isso? Porque depois que faz exercício, você se sente muito bem. Eu falo, gente, depois que eu faço exercício, eu tô com a sensação de que vou morrer a qualquer momento. É pré-infarto, o que é isso? Mas tudo bem. Mas quem que inventou esse mecanismo de que você fazendo isso produz serotonina? Quem que inventou esse mecanismo no ser humano? Foi Deus. Então veja, Deus criou isso e deu esse prazer para você. Agora, o que as pessoas fazem na nossa época? Se viciam nisso. De uma tal forma que não conseguem, as pessoas conseguem ficar sem Deus, mas não ficam sem serotonina. E às vezes eu olho, porque eu estou conectado aí, eu sempre já disse isso, embora algumas pessoas já estão numa autosoneca aí, porque tem algumas pessoas, às vezes eu olho e falo, gente, Deus deu dom e talento para algumas pessoas, e elas estão usando esse dom e talento no seu trabalho, nos seus hobbies, e estão usando de uma maneira totalmente demoníaca que faz a gente pecar. Eu, como pastor, coloquei algumas pessoas numa autosoneca porque ao ver o que essas pessoas postam, eu peco. E são dons e talentos que Deus deu para essas pessoas. Mas elas nunca vão amadurecer. Porque para elas o mais importante é o prazer que ela tem ao fazer aquilo. E não a satisfação em Deus que elas têm ao fazer aquilo, de poder terminar o dia e dizer, o que eu fiz hoje eu fiz para Deus, e porque eu fiz para Deus, isso me dá prazer. Se qualquer coisa que nós como cristãos fazemos
nós não fazemos para agradar o nosso Senhor no final do dia, então nós não deveríamos fazer aquilo. E veja, a Bíblia não está dizendo que os prazeres são ruins. A Bíblia está dizendo que quando você coloca o prazer, a coisa mais importante do seu dia, você criou um novo ídolo. O pastor Tim Keller diz algo que é importante. Ele diz assim: se Deus não é o centro da sua vida, alguma outra coisa é. Sempre alguma coisa vai ser o centro da nossa vida. Sempre. Não existe uma vida sem um centro. Não existe um ser humano que não adore. A pergunta é, o que nós adoramos? O ser humano é um adorador por excelência, por isso que nós nos viciamos fácil nas coisas. E para ninguém falar, está falando de todo mundo, isso acontece também com comida. Comida dá prazer. E se um pedaço de carne dá mais prazer do que Deus, esse pedaço de carne é um ídolo na vida que tem que ser removido. O que a Bíblia está dizendo é que algumas pessoas têm um potencial enorme, mas elas não amadurecem, porque elas não colocam esse potencial em Deus. Elas não focam nisso no reino. O reino para elas é secundário. O reino para elas sempre é algo que vem depois, que pode esperar. Às vezes a gente sente essa angústia, pastores de igreja local sentem essa angústia quando a gente vai levantar voluntários para alguma coisa. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas pensam que quando elas se voluntariam no reino, elas estão fazendo um favor para a igreja. E a gente sempre tem dito aqui na igreja, quem voluntaria aqui não faz favor para a igreja. É a igreja que faz um favor permitindo que você seja voluntário no reino. No reino de Deus, quem faz favor para quem? A igreja que faz favor deixando a gente servir. Imagina, eu estou aqui pregando. A gente tem que definir se estar aqui pregando é uma obrigação ou um privilégio. E isso define muito do que o pastor vai pensar sobre si mesmo. Estar aqui pregando domingo após domingo é um privilégio enorme, porque Deus poderia fazer isso de muitas maneiras e de muito jeito, não precisaria usar um idiota como eu. Por isso é um privilégio. É um privilégio porque Deus poderia fazer do jeito que Ele quiser fazer, mas resolveu usar uma anta como eu. Isso é um privilégio. O fato de você estar sentado aí é um privilégio enorme. Porque você poderia simplesmente ser aquele solo em que a semente foi lançada, o diabo veio e arrancou a semente. E você estaria eternamente perdido, no entanto você está aqui. E às vezes nós não aproveitamos isso e geramos, e agora eu quero dizer algo bem claro. Nós estamos perdendo uma geração principalmente de homens. De homens cujo sonho, homens de 40, 50 anos, é comprar um videogame. E homens de 40, 50 anos, se estão fazendo o que tem que fazer, se há uma coisa que eles não têm, é tempo para jogar videogame. Porque se eles estão amando suas esposas, cuidando dos seus filhos, trabalhando duro e servindo na igreja, não sobra tempo para essas coisas. E se você se sente ruim porque você não vai poder jogar videogame para ter que servir a Deus, então você tem um sério problema. E eu falo como alguém que jogou videogame. Minha mãe está aqui. Pode perguntar para minha mãe quanto eu joguei videogame na minha vida. Mas eu joguei quando tinha que jogar. Tinha 13 anos. Então se você tem 13, 14, 15, pode jogar videogame à vontade. Se você se tornou um homem, seja homem. Porque ser homem não significa transar com uma mulher. Porque você pode transar 7 dias com uma mulher na semana e ainda assim não ser homem. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Quem mais transa é adolescente. O adulto, quando se torna adulto, ele deixa de transar para fazer algumas outras coisas que são mais importantes no casamento do que sexo. E às vezes a gente está fazendo tanto que tem que fazer no casamento, cuidando da nossa família, que não tem tempo para transar. Isso é ser homem. E pergunte para as mulheres casadas com moleques como é difícil ser casado com um moleque. Porque ela tem que assumir a responsabilidade que não é dela. E tem que ficar cuidando do bebê. E se ela tem 3 filhos, passa a ter 4, porque tem que cuidar do bebezão. Que não sabe fazer nada sozinho. Que não se vira. A gente daqui a pouco vai participar da ceia. Jesus, quando faz a ceia, tem 33 anos.
Ou ele está na idade, ou é mais novo do que a maioria de nós que estamos aqui. E ele já estava mudando o mundo. Aí você fala assim, mas era Jesus, Pedro, Tiago, João, toda essa galera tinha entre 30 e 35 anos. Imagine que você está vendo a ceia, Jesus repartindo o pão e o cálice, é a reunião da mocidade da igreja. E sabe o que a mocidade da igreja se reúne para fazer? Jogar, sei lá, campeonato de nada. Por isso que os nossos jovens vão para a faculdade, uma grande parte deles vai para a faculdade e volta ateu. Porque a igreja não ensinou teologia para a moçada. Aí os espinhos vêm, sufocam. Meu irmão, você que é homem, está aqui. Seja homem. E homem não significa, desculpa dizer isso com todas as letras, homem não significa ter ereção e nem heterossexualidade. Significa ter a hombridade e ser aquilo que Deus chamou você para ser. Isso é um homem. Há coisas muito mais profundas na masculinidade bíblica do que as discussões inócuas que nós temos tido em nossas igrejas dia após dia. Jesus está dizendo, esses não amadurecem. E é interessante porque Jesus não vai trabalhar com esses. Eles estão lá. Eu quero dizer que eu faço parte de uma cultura religiosa que me ensinou que igreja serve para ensinar você a cantar as músicas que tem que cantar, ler os textos que tem que ler e fingir todo o resto. E isso é demoníaco. E aí o texto termina dizendo, mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. A única coisa diferente dessa para outra é que essa deu fruto. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente dê fruto. Esse é o desejo. Algumas pessoas às vezes perguntam, qual é o maior estímulo para isso? O maior estímulo para frutificar no reino é a cruz. Porque a gente é toda essa desgraça que a gente está conversando aqui. Mas Jesus morreu por nós. Jesus foi à cruz por amor a cada um de nós. É absurdo pensar que Jesus foi à cruz e morreu em nosso lugar, mas ele fez isso. Para redimir e resgatar todas as coisas que nós lutamos para que não sejam redimidas e resgatadas dia após dia com a nossa profunda desobediência. Mas nós não venceremos. Jesus já venceu na cruz. Nós não venceremos. Jesus já venceu. E Jesus está formando uma igreja, está chamando gente para ser o que deve ser, amadurecendo e dando fruto para a glória dele. E eu quero ser parte daqueles que frutificam para a glória de Jesus e sonho com uma igreja que frutifique para a glória de Jesus, homens e mulheres vivendo para a glória de Jesus, homens e mulheres querendo viver a história de Jesus, homens e mulheres amando a Jesus acima de todas as coisas e acima de todas as suas mais tristes paixões. Eu sonho com uma geração que vai sendo redimida e vai redescobrindo que tudo isso que a nossa cultura diz que é importante, não é importante. Importante é o que a Bíblia diz ser importante. Mesmo que o que a Bíblia diz ser importante seja totalmente contracultural, anticultural no mundo mal como que nós vivemos. Porque é a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus. E nós queremos frutificar para a glória de Deus. Se nós acharmos que Deus não pode fazer isso através de nós, nós estaremos jogando no lixo séculos de história, porque Deus sempre trabalhou com gente como eu e você. Deus sempre levantou gente que quando Ele mesmo disse para essas pessoas que iria usá-las, essas pessoas disseram, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não dou conta. E Deus sempre dizia, sim, é verdade, é por isso que o Espírito vai tomar conta de você e você vai fazer o que vai fazer, não por você mesmo, mas pelo Espírito. Assim o nosso desejo é que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, tome conta do nosso coração e chacoalhe a nossa história, a nossa cidade, o nosso país, para a glória dele. Nós precisamos crer
no poder transformador de sementes que germinam e dão fruto para a glória de Deus. Minha irmã, seja a mulher que Deus chamou você para ser. Meu irmão, seja o homem que Deus chamou você para ser. Jovem, aproveite a sua juventude como um preparativo espetacular para os anos maravilhosos em que você, na plenitude do amadurecimento, servirá a Deus. No fim da vida, não conta para que faculdade a gente foi, mas a quem nós servimos todos os dias. Isso é o que conta. Pais, no fim da nossa caminhada como pais, não conta se nós demos um bom futuro para os nossos filhos, quando o futuro tem a ver com uma boa faculdade, uma boa educação. No fim, o que conta é se nós ensinamos os nossos filhos a amarem a Jesus. Porque quando o verdadeiro amor está ordenado, todos os outros amores estão ordenados com ele. Mas quando não há um verdadeiro amor ordenado, nenhum amor e nenhuma paixão conseguem entrar no lugar de absolutamente nada e tudo vira uma grande bagunça. E eles dão fruto. Que ao olharem para nós, a expressão das pessoas seja: eles dão fruto. Que o Senhor nos abençoe. Deus, nós agradecemos por tua palavra e pedimos que ela nos ajude a tomarmos a audaciosa decisão de servir ao Senhor dia após dia e buscar o amadurecimento que vem do Senhor. Ajuda-nos a fazermos isso, Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.